Que alegria poder voltar aqui com você em mais um episódio do nosso CaputinoCast, diretamente da Central de Podcasts da Rádio Evangelizar. Meu irmão, minha irmã, um novo jeito, um novo modo de evangelizar também pela rádio, pela internet, mas acima de tudo, pelas palavras levadas nestas ondas imensas. Meu irmão, minha irmã, eu, Frei David, te recebo aqui com grande alegria e com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Clara, que clareou o caminho de Francisco. Mas como você já sabe, o Frei David nunca está sozinho. Está sempre muito bem acompanhado por alguém que é afim deste assunto, alguém que vive esta temática. Hoje eu recebo aqui, no nosso CaputinoCast, Irmã Pelácia. Paz e bem, irmã? Paz e bem, Frei David. Prazer estar aqui, aceitando esse convite carinhoso da sua parte e que com tanto carinho evangeliza por meio dos meios de comunicação social. Tá? Eu que fico muito grato com a tua presença e ainda mais com a partilha que a senhora vai fazer para nós. Irmã, para bem podermos conversar, diga para mim, para o nosso irmão, para a nossa irmã que está nos acompanhando, quem que é a Irmã Pelácia? Pois bem, a Irmã Pelácia, hoje ela pertence à congregação das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt. Mas para chegar até aqui, ela também teve infância, teve família e no qual ela foi também sendo inspirada a seguir esse caminho de religiosa, talvez no início não conhecendo o que é ser uma franciscana, que a gente foi descobrindo no caminho. Mas eu sou natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, um grande celeiro de vocações, principalmente capuchinhas também, e muitas religiosas. Meus pais, eles vieram do Rio Grande do Sul, nos meados de 1965, e lá se instalaram e também constituíram família, foram participando da comunidade e também ensinando os valores cristãos para cada um dos seus filhos. Desde pequena, então, a senhora já vem num berço católico, numa família, podemos dizer, tradicional? Tradicional, isso. Porque nós íamos para a igreja e catequese, então era uma coisa assim que meus pais levaram muito a sério. E eu penso que é isso também que fez com que nós seguíssemos o caminho, da vida cristã, principalmente, e depois, claro, cada um dentro da sua vocação, a qual optou. A senhora é filha única? Não, sou a sexta filha, de 8 irmãos, Então, é um ninho grande, mas que também trouxe seus valores e alegria de família de roça, Certo. Isso que é o bom. E eu digo assim, a minha vocação, ela foi surgindo aos poucos, tive a graça de ter essa convivência até franciscana por meio dos franciscanos da Rádio Selinalta de Pato Branco, ao qual o Frei Silvério, ele tinha um momento de aula radiofônica. Eu achava estranho, mas porém lá ele sempre dava uma pincelada sobre a vocação, sobre a vida cristã, e foi aí onde foi me despertando para a vida religiosa. E claro que o primeiro amor não foi franciscano, Não, tinha Vicentina, tinha Salvatoriana, porém chegou uma alma e disse assim, não, você tem um jeito franciscano, não dá para você seguir nem Sagrado Coração. Mas eu não entendia muito isso. Para mim, freira era tudo igual, porque fazia o bem, o trabalho, seja em hospital, catequese, então tudo isso foi me inspirando. E o que falaram assim que a senhora tinha de franciscana? Talvez, não sei, eu sempre fui uma pessoa mais livre, não, assim,
como é que eu poderia definir isso, né? Eu diria mais livre, mais família, mais natureza. Então, tudo isso vai inspirando a gente. Quantos anos, mais ou menos, a senhora tinha? Acho que eu tinha uns 7. O primeiro chamadinho lá foi aos 7, né? Claro que depois vieram os seminaristas capuchinhos falar da vida franciscana de São Francisco de Assis, e isso tudo vai dando uma direção para a gente, vai clareando, porque eu acho que assim, a intuição a gente já tem, né? E depois você vai dando forma para aquilo, mas não vem a fórmula pronta, você vai fazendo o caminho. E depois, concluindo o ensino fundamental, eu já manifestei o desejo mais concreto em poder ingressar na vida religiosa. Foi onde o meu irmão me apresentou as franciscanas de Ingolstadt. Teu irmão? O meu irmão, né? Hoje não está mais no sacerdócio, mas na época ele também era capuchinho. Mas creio que Deus se usa das pessoas para nos conduzir. A família, então, aceitou tranquilamente? Algumas resistências, Frei. O pai sempre apoiou, né? Certo. Porque ele já tinha uma tradição de família também com religiosos, padres. Tinha um tio, tem um tio, aliás, hoje pertence à Diocese de Montenegro. Mas a mãe sempre relutou mais, mas depois foi aceitando. É sempre um processo a nossa vida, essa aceitação. E creio que o que ela sempre dizia, siga o teu caminho. Eu acho que isso dá muita liberdade para a gente também. Eu não vou te segurar, siga o teu caminho. E também não obrigar você a fazer a vontade deles, né? Deixaram você bem livre. Me deixaram bem livre, eu acho que isso é louvável, o que minha mãe deixou como legado. Né? Meu pai ainda está conosco, porém, assim, eu creio que tudo isso fez com que eu seguisse cada dia. Teve dificuldades? Teve, mas também há muitas alegrias. Que bom, que bom. E assim, irmã, confesso que quando eu te conheci em Ponta Grossa, lembra? Lembro. Lá em Ponta Grossa, aquela irmã com carinha de brava, assim, eu falei, Jesus amado. Mas depois a gente conversou e eu vi que as aparências enganam, né? Mas o nome Pelácia foi a primeira vez que eu ouvi. O que significa, irmã? Uma longa história. Sempre tem histórias, né? Esse nome eu recebi porque minha mãe havia escutado meu avô falando deste nome e que ele conhecia uma senhora que era muito querida, porque ele servia o exército lá no interior do Rio Grande do Sul. E ele manifestou esse desejo, estava até meio triste que a avó não tinha concedido essa graça de ter uma filha com esse nome. A minha mãe, ouvindo, pensou com ela mesma, olha, quando eu tiver uma filha, vou dar este nome. Só que nasceu a Lourdes, nasceu a Celécia, aí a Pelácia foi liberada. Também não foi assim, né? E depois, estudando, eu descobri que ele é de origem grega, né, de Peládia, e tem o seu significado como pérola preciosa. Na história da igreja existem as Peládias, né? Existiam 3, a qual também, uma até viveu no mosteiro masculino, até onde eu sei, para poder realmente concretizar aquilo que era o sonho de servir, né? Então, esse nome é antigo, mas também é novo. E na congregação a senhora é a única? Até onde eu sei, sim. Tem uma afinada que eu li nas histórias da nossa congregação, que é antiga também, tem as Pelágias. As Pelágias. Né? Isso. Então, a origem do nome é esse, é nome de batismo, não é nome religioso. E o incrível, irmã, é que a senhora é franciscana de Ingolstadt. 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 Ela é de origem alemã. Né? Certo. Como que surgiu este nome, até onde nós temos conhecimento, as histórias? As irmãs, elas viveram em Ingolstadt de 1276 até 1938, no período da guerra, no qual elas falaram, nós precisamos avançar, a gente não pode ficar aqui em Ingolstadt, porque a guerra vai nos consumindo, a gente não sabe também do nosso futuro. Foi quando vieram 5 irmãs, em 1938, no dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, na qual elas chegaram no Rio de Janeiro.
e depois seguiram para Airuoca, Minas Gerais. Claro que toda instituição ela tem um nome. Franciscanas já eram conhecidas, mais do Gnadenthal, que é da Alemanha. Mas no Brasil, como nos identificar na questão da sociedade civil? Aí trouxeram o nome de Franciscanas de Ingolstadt, porque elas vieram de lá. Mas o nome na Alemanha é as Irmãs do Gnadenthal. Né? Então, elas são conhecidas como Irmãs do Vale das Graças, porque em Ingolstadt passa também o rio Danúbio. Né? Tem toda uma simbologia atrás desse nome. Quem que foi o fundador, a fundadora? O fundador, não temos diretamente, mas as fundadoras foram 2 beguinas. Na época de 1200, na história, existiam muitas beguinas, a qual elas eram conhecidas como Irmãs das Almas, irmãs que se dedicavam a pessoas como moribundos ou vítimas de peste, e elas ficavam fora dos muros de Ingolstadt. Né? Até tive a oportunidade de conhecer uma das casas, que chama Casa das Almas, ou Seelenhaus, né? No qual elas zelavam por este corpo e davam uma morte mais digna para essas pessoas. Eram 2 casinhas, uma da Dimut e a outra da Margaret. Com o tempo, elas foram juntando essas casas e atendendo as pessoas. Mas franciscanas só em 1400 e pouco, porque o governo, junto com a igreja, eles obrigavam as pessoas que elas tinham que ter uma regra de vida. E como os franciscanos estavam em Ingolstadt, então elas adotaram a regra e vida da Terceira Ordem Franciscana, tendo como patrona Santa Elizabeth da Hungria, que é a mãe dos pobres também, conhecida, né? Aquela que zelava também pelos moribundos na época. As beguinas eram as mulheres que queriam viver o evangelho, que queriam... Como que a gente poderia mencionar assim, só para nós nos localizarmos na história? Para quem conhece um pouquinho a história de Santa Clara de Assis também, nos filmes que a gente já assistiu, as mulheres se dedicavam para esse serviço de cuidado com os pobres. Uhum. E as beguinas, elas tinham mais ou menos essa mesma linhagem. E creio que é muito interessante quando você começa a estudar livros de história que traz as beguinas, essas que cuidavam, que zelavam do corpo, cuidavam da casa, mas elas queriam também viver o evangelho. Porém, como existia a questão dos hereges no tempo de São Francisco, uhum. Então a gente precisa de uma coisa mais organizada. Certo. Assim, entendeu a igreja? E creio que o Estado estava muito alinhado com isso também. Então, foi onde as irmãs, na época, foram as fundadoras, claro, que outras seguiram e aceitaram essa regra e vida, né, da Ordem Terceira. Porque até então existiam os mosteiros masculinos. Masculinos e eu não sei as beneditinas como que era, mas uhum. Santa Clara até entrou no mosteiro das beneditinas. Uhum. Então, acredito que já é uma coisa mais antiga, né? Entendi. Mas então, vocês começam com uma regra terceira, que seria para os leigos, uhum. E depois que vocês acabam sendo da segunda ordem, que é para as irmãs, isso? Continua a Terceira Ordem. Ah, vocês continuam. Nós temos a Terceira Ordem Franciscana, certo. De direito papal, na qual nós também somos regidas, né, por um direito papal. Então, hoje vocês vivem o carisma franciscano pela Terceira Ordem. Pela Terceira Ordem. Terceira Ordem Franciscana, tendo como patrono São Francisco de Assis, uhum. Santa Clara e Santa Elizabeth da Hungria. Santa Elizabeth da Hungria, exatamente. Que é muito famosa. Muito famosa e creio que também com todo um legado, né? Também tive essa oportunidade em 2008 conhecer a vida de Santa Elizabeth, que até eu não tinha tanto conhecimento, visitando... eles tinham uma exposição em Eisenach, na Alemanha, no qual eu tive um pouco mais de conhecimento da vida e obra de Santa Elizabeth da Hungria, que, por sinal, muito riquíssima. Sim. E a qual também tinha esse zelo pelos pobres. E tem uns relatos onde o marido pergunta o que se carrega neste avental. Ela fala, eu carrego rosas. Mas, na verdade, era pão.
e esse pão se transforma em rosas. Então é um grande milagre também neste período. Mas Santa Elizabeth, ela cuidava também dos pobres fora do muro, fora do castelo de Eisenach. Então, para nós entendermos mais sobre o vosso carisma, eu peço que nas suas palavras, a senhora diga se hoje vocês continuam correspondendo ao interesse, à ideia, ao ideal, né, original, ou se hoje já houve algumas mudanças, como que está a vivência do vosso carisma, da vossa vida religiosa franciscana em pleno século XXI. E enquanto isso, eu vou servir um bom cappuccino para nós, irmã. Então, a nossa congregação, ela sofreu várias mudanças de época, assim como em 1276 Beguinas, depois elas assumiram a vida de monastério, depois elas assumiram a vida de educadoras e, por fim, de missionárias. E creio que a cada dia, cada irmã que está na sua missão, ela tenta responder a esse princípio que é o cuidar das almas. No entanto, que a missão nossa de franciscanas de Ingolstadt é transformar o Vale de Lágrimas em Vale de Graças. É forte? É. Mas a vida é uma graça e essa a gente tem que transformar a cada dia e a corresponder. Assim como também eu, dentro da congregação, eu não fui para ser irmã X ou Y. Eu passei por vários processos e várias missões, seja como educadora, seja como missionária, hoje trabalhando, claro, com a catequese, direcionada na evangelização. Mas muitas experiências boas também, como missionária, e você ser missionária naquilo que você faz, né? Correspondendo ao carisma. Todo dia dizer sim. E aquela célebre frase de São Francisco, né? Vamos porque até agora nada fizemos, né? Então, você realmente precisa deste novo a cada dia, assim como nós, né? Na nossa vida, nesse novo dia a dia, acordar e dizer, sim, Deus, vamos, né? Nós temos mais um dia pela frente. E correspondendo à vontade dele. Fazemos tudo certinho? Às vezes, talvez não, né? Porque nós também somos humanas, né? Mulheres, e temos os nossos anseios, nossos desejos, nossos sonhos e também as nossas limitações no servir ao Senhor. Uma coisa é o Frei David ou outro Frei falar do carisma franciscano pela ótica feminina, principalmente a partir de Santa Clara de Assis, né? Outra coisa muito diferente é conversar com alguém que é mulher, que vive o carisma franciscano, mas principalmente voltado ali para Santa Clara, como modelo, como espelho. Por isso que hoje você, irmã Pelácia, está nesse episódio para nos compartilhar um pouquinho desta vivência franciscana aos olhos de Clara. Afinal, Clara clareou o caminho de Francisco. Mas sabe, irmã, eu perguntava para ti se realmente vocês ainda conseguem viver o ideal primeiro e tudo mais, porque nós aprendemos que Santa Clara foi uma das principais, se não a principal, salvaguardadora, ou seja, aquela que resguardou, aquela que cuidou do carisma franciscano. A senhora poderia falar um pouquinho disso ou o Frei está incorrendo em alguma heresia franciscana? Eu penso que não. Francisco, ele buscou do jeito que ele achava que era o melhor, assim como ele ouviu esse chamado por meio da cruz de São Damião, né? Vai e restaura a minha igreja. E Santa Clara, olhando todo esse trabalho de Francisco e seus irmãos, e como ela já tinha essa habilidade em servir, né, aos pobres com sua mãe, os leprosos da época, eu creio que ela só alimentou um pouquinho mais, mas guardando realmente esse sagrado, porque um episódio muito bonito da vida de Santa Clara, quando ela pegou o ostensório numa invasão muçulmana em Assis, e ela levanta esse ostensório e esses soldados não se aproximam deste convento. E penso que para cada um de nós, e hoje as pessoas buscam muito esse sagrado.
não preciso de muitas apologias, mas eu preciso guardar esse sagrado, não só a imagem do ostensório em si, que é o Santíssimo, que é referência para cada consagrado, mas também guardar o sagrado daquilo que a gente traz. Esse ninguém pode tirar de nós, né? E assim ela foi exemplo também com suas irmãs. Quantas coisas bonitas que a história nos conta. Que ela lavou os pés das irmãs, que ela cobria quando havia necessidade, e ali elas viveram uma vida de abnegação muito grande, né? Dormir no chão, mas eram presença ali na cidade de Assis. E creio que ainda hoje, quando você passa naquela cidade, você sente esse aroma do sagrado que reverbera ainda, tanto na igreja de São Damião, também lá no comecinho, na Santa Maria dos Anjos, que era porciúncula, cedida dos beneditinos para os franciscanos, e depois seguindo, né, ladeira acima, até a Basílica de São Francisco. Tudo isso eu creio que é um tesouro muito grande e uma bênção muito grande para a humanidade. Hoje, se salvo engano, também Carlo Acutis, que era um grande difusor da Eucaristia, digamos assim, está lá em Assis. E quanta graça e quanta bênção para a igreja. E o mais tocante da vida de Santa Clara, digo assim, o Frei David, né, na sua percepção quanto a Santa Clara, é que ela viveu com Francisco. Ela viveu com Francisco. E depois que Francisco morre, ela permanece viva ali até os seus 62 anos, 63 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado. E ela consegue dar o direcionamento a esses frades que ali permanecem após a morte de Francisco, porque, querendo ou não, eles ficam meio perdidos. Exatamente. Né? Santa Clara, ela teve a lucidez de uma mulher da época. Mesmo por oração. E também os freis vinham se aconselhar, né, com Santa Clara. Eu acho esse processo também muito bonito e esse respeito ao qual os frades deviam a Santa Clara. E vice-versa, como ela se considerava a plantinha de São Francisco, né? E tem tantas coisas lindas dentro da igreja e vários fiéis que nos contam, né, milagres, nos contam experiências lindas que tiveram também nessa vida como franciscanas ou como franciscanos, ou seja, simpatizantes. Santa Clara, ela tem o seu mérito e ainda nos continua iluminando e dando direcionamento. Também pelos meios de comunicação, no qual ela teve aquela visão que ela estava na Santa Missa, né? Uma grande padroeira da comunicação. Né? Então, para mim, Santa Clara, eu não posso falar de franciscanismo se eu não falar de Santa Clara, da onde também origina a nossa congregação. A senhora dizia Santa Clara, plantinha de São Francisco? Plantinha de São Francisco. Creio, na minha concepção, porque ela se inspirou também pelos atos, pelas atitudes, por toda uma vida mística que Francisco levava. E creio que também dentro dela ela usava a frase, né? E é isso que eu quero, é isso que eu desejo de todo o meu coração. E acordar todo dia, dizer é isso que eu quero, é isso que eu desejo e procuro de todo o coração, exige também uma renúncia na nossa vida. Porque o sagrado é buscar o sagrado e também guardar o sagrado, né? E eu acho que Clara, ela fez isso muito, com muita sabedoria e muita sutileza. Ela conseguiu guardar um grande tesouro também para a igreja, no qual hoje nós somos beneficiados. Né? E um tesouro que é apresentado por Francisco, porque diz a história que Clara, desde pequena, desde adolescente, ela quer servir ao Senhor, ela quer servir ao nosso Deus, ela quer estar na igreja, mas ela não sabe o modo, como. Aí, a partir do momento que ela conhece Francisco, parece que dá um insight, né? Dá um insight assim, poxa, é isso que eu quero. E o que ela queria? Ser frei. Ela queria ser um frei.
porque a princípio não era muito concebido mulheres se dedicarem absolutamente ao Senhor. Quando ela decide, ela até foge, né, para servir e se juntar a Francisco. Mas aonde colocar essa mulher? Porque ela não pode viver no meio de nós, né? Então ele tem toda uma licença também para que ela pudesse ficar nas Beneditinas também, para ter esse discernimento. E aos poucos, claro que depois ela foi fundando o próprio mosteiro, sendo que a regra também foi aprovada muito tempo depois, né? Não foi uma coisa assim de ontem para hoje, foi todo um caminho. E a igreja, nesse sentido, ela é muito sábia, porque a gente não pode fazer as coisas num toque de caixa. Isso. Ela resguarda, ela observa, e nós temos que ter a sabedoria como humanos e filhos de Deus, que tudo tem um processo. Eu tive um insight, eu tive essa graça, eu tive essa, como é que eu diria assim, eu tive essa iluminação de Deus, mas eu preciso ter uma caminhada também, porque hoje eu posso querer, amanhã, quando vem a dificuldade, eu desisto. Isso não é só na vida religiosa, não foi só na vida da Santa Clara, mas é na vida de todos nós. A gente faz um projeto, a gente desenha, é isso que eu vou fazer. E o dia a dia você tem que ter algumas normas, algumas regras também para poder servir. Tem gente que acha que é chato, mas porém é isso que nos sustenta e também nos dá tipo um norte para onde que eu estou caminhando. Tá? Se deu certo, maravilha. Se não deu, vamos ajustando isso também. Assim como a gente não nasceu com uma receita pronta para a nossa vida. A gente vai ter que ir complementando essa receita. E é desse modo que Santa Clara ela permanece fiel à igreja, como também São Francisco, apesar deles estarem apresentando uma coisa nova, né? Francisco com a questão da fraternidade. Clara, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando, ela revoluciona a partir do momento de que ela, como aquela abadesa, aquela superiora, priora do convento, ela se faz uma, como todas as outras irmãs. E isso é um escândalo para a época. Muito grande, né? No entanto, o que eu achei mais interessante e como Deus vai conduzindo, Santa Clara não estava sozinha. A mãe dela seguiu depois, assim como a sua irmã Inês, e tinha mais uma, né? Então, a família materna, todas estavam neste convento, né? Formando essa fraternidade. E Santa Clara permanece fiel, assim como também sua mãe, as suas irmãs e outras também amigas que foram se juntando. Hoje, as Clarissas, elas vivem no mosteiro, né? Mas não deixam de evangelizar pelo seu jeito e sua maneira, assim como a Santa Clara as inspirou. E mesmo Clara, dentro do convento, dentro do mosteiro de São Damião, ela recebia visitas de São Francisco, porque São Francisco encontrava nela assim como que um espelho de alma. Olha que bonito, um espelho de alma, porque os dois buscavam a mesma coisa. E aqui muitas pessoas confundem e querem colocar Francisco e Clara como namorados, por exemplo. Eu acredito que eles estão enamorados do mesmo amor, que é o nosso Senhor, né? Mas quem conhece os escritos de Clara, de Francisco, percebe então que realmente os dois comungam de um mesmo amor. Exatamente, porque eles poderiam muito bem ter começado um projeto, né, que não estava tudo tão alinhado, eles foram percebendo por meio do Evangelho. E São Francisco, uma época ele estava bem indeciso, né, se ele seguia a vida de missionário, diríamos, ou se ele também se concentrava num convento. E Clara lhe diz, olha, vai, anuncia, né? Ela dá também esse direcionamento para que São Francisco não fique só ali em Assis, no qual os irmãos foram aumentando com o tempo. E Santa Clara também não ficou só em Assis, foram abrindo outros mosteiros, porque várias jovens também queriam seguir o mesmo carisma, essa mesma servir a Deus de uma forma diferente.
E depois São Francisco também deu liberdade aos leigos de também poderem usufruir desse carisma, no qual nós temos hoje os franciscanos leigos, né? Os da OFS, conhecidos, ou Ordem Franciscana Terceira. E aqui em Curitiba nós temos essa graça, né, de termos comunidades da Terceira Ordem Franciscana. E o Jufra também, que é para a juventude, eu acho isso muito louvável, que já começa lá de pequenininho cultivando esse valor franciscano, aquilo que Francisco nos deixou, né? Amar e servir. Amar e servir. E Clara era linda, né, irmã? Linda. Clara o jeito de ser, de servir. Nossa, ela é encantadora. Para nós hoje, que não conhecemos ela pessoalmente, já é encantadora. Imagine, para quem a conheceu. Deveria ser muito serena. Muito serena. E como eu disse a princípio, ela tinha uma sabedoria muito grande. E também foi um valor familiar que ela trouxe, né? Porque eles eram de famílias nobres, então havia toda uma educação da nobreza. E ela não perdeu isso, mas ela foi só cultivando e aprimorando. É assim que a gente também pode aprimorar. A evangelização, hoje eu faço de um jeito, amanhã vou aprimorando. E essa capacidade Deus concedeu aos homens de poderem levar Cristo adiante. Mas tem até um episódio, a gente dizer sobre a família, né? E que eles vão tentar buscar ela dentro do convento. Exatamente. O tio dela, né, foram buscá-la, porque ela tinha que voltar para o seio familiar. E acontece que ela já havia cortado os cabelos, né? E cortar os cabelos era no sentido da entrega. Então, neste momento, ela não podia mais voltar para trás. Então, também palavra era uma questão de ordem, né? E isso, se nós olharmos as famílias mais antigas, a gente não tinha nada escrito, mas o que era dito era lei. Então, se respeitava muito o pai ou a mãe. E ali, por que o tio foi buscar e não o pai? O pai havia falecido, né? Numa dessas guerras que eles tinham, aí o tio ficou responsável. Seria uma tutela hoje em dia, né? Monoaldo. É isso. Monoaldo. Eu estava tentando lembrar do nome. Mas, como ele viu que ela estava com os cabelos cortados, sinal de ela já está consagrada ao Senhor, então não posso mais tirar ela de lá. E eu sempre falo, Deus se usa de pequenas coisas para dizer, ó, não mexa com o que é sagrado. Não mexa com o que é sagrado. Isso é muito lindo para cada um de nós também. E depois também na história a gente vai ver que a irmã dela entra, daí tentam buscar a irmã dela também, da irmã dela fica com um peso que ninguém consegue levantá-la, né? É, uma coisa assim. Para ver como Deus estava junto, né? Tá junto. É coisa de Deus, é algo de Deus. E o pai e a mãe declaram a prova, então, que ela possa servir ao Senhor, e mesmo no estilo franciscano, naquele estilo que ela encontrou, que Francisco apresentou para ela. Eu creio que era isso que chamava a atenção dela, porque para cada um de nós alguma coisa chama atenção, né? E vai de encontro com aquela sede que nós temos, né? E essa sede era buscar e servir, né? Servir os mais pobres, que era o que tinha muito em Assis, principalmente os leprosos, no qual todo cuidado era dado a estes, né? Os irmãos e tanto Clara também serviam esses leprosos que existiam na comunidade ali de Assis. Esse cuidado que Clara, as Clarissas tinham assim com os pobres, leprosos, marginalizados, se assemelhava ao modo com que Francisco, os homens, né, franciscanos cuidavam também? Até onde sabemos, sim, né? Porque a mãe de Clara já levava os pães, né, para os pobres. E Clara estava sempre junto nessa tarefa, também como sua irmã. E quando a gente quer servir o outro, eu acho que não tem barreiras, você vai, né? E vai sem medo. E tem uma frase, assim, bem bonita, que eu lembro do Padre Joel Nalepa de Ponta Grossa. Ele falava assim, você está com medo, vai com medo mesmo, né? Então, eu acho que para as coisas do Senhor, a gente vai assim mesmo. Você está, né, com medo? Vai, porque não tem uma receita para dizer assim, lá está o perigo. Talvez tinha o perigo delas contraírem a lepra, mas elas iam porque elas queriam servir.
E vai muito de encontro ao que nossas primeiras irmãs faziam, né? Até hoje, as irmãs do convento da casa mãe, que nós chamamos carinhosamente, elas ainda servem essa sopa aos pobres e esse cuidado, né? Aqui no Brasil, as nossas obras elas já estão mais diversificadas, tanto educação quanto a questão da missionariedade, né? Cada irmã servindo naquilo que ela também tem habilidade. Não adianta, às vezes, você ir lá fazer uma coisa que não vai, né? Não está dentro da pessoa, né? E acaba fazendo um mau serviço para Deus. Então, melhor não fazer, né? Sem dúvida. Então, melhor você ver aquilo que você tem habilidade, daquilo que você tem condições, daquilo que você tem anseio e servir. E nossas irmãs aqui muito fizeram também este trabalho. No norte, principalmente, é uma realidade a qual eu já vivi, você está ali a serviço, né? Não tem eira, não tem beira, não tem barreira, você vai, porque você está vendo a necessidade. E havia uma grande sede, que talvez não era pão, mas era o pão da palavra. Comunidades longe, e o qual você tinha que levar a palavra, né? Essa era a missão, né? E hoje também não está diferente. Estar no meio da catequese, você tem que levar a palavra. Faz bem feito naquilo que Deus te deu a capacidade e vai te capacitando a cada dia, como dizia São Paulo, né? Ele capacita. Vai em frente, né? E essa é a coragem que a gente tem que ter como cristão batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Clara de Assis é uma mulher que demonstra uma força, mas ao mesmo tempo um carinho, uma docilidade. É isso que vem iluminar e clarear o caminho de Francisco? Tenho certeza que sim, né? E como dizem alguns, né? Eu lembro muito bem do Frei Carlos Pedroso, né? Que ele falava com muito carinho de Santa Clara, e a gente não pode falar de franciscanismo se a gente não falar de Clara. Sem dúvida. Porque ali há um caminho, há um caminho a ser seguido, tanto o feminino como o masculino, integrados. E isso é muito claro para a gente, né? Que Clara tinha toda essa serenidade na busca do sagrado, o respeito pelo Santíssimo, né? No entanto, que na nossa vida consagrada, e muitos o fazem, que é 1 hora de adoração por semana ou por dia, estar voltado para o sagrado. E eu acho que Francisco, olhando para esse caminho tão lindo que Clara estava fazendo, isso também dava força naquilo que ele fazia na sua comunidade, e ao qual ele também rezava noites adentro, que tinha até irmãos espiando para ver se era de verdade, né? Que ele estava realmente rezando. Sim. E isso ele fazia porque ele buscava o Senhor, né? E sempre dizia: Senhor, que queres que eu faça? É uma pergunta que nós ainda temos que fazer diante da realidade para nós hoje. Senhor, que queres que eu faça? Qual é o caminho que você me indica? Fazer essa pergunta. Porque quando eu fecho, não, você vai ter que servir fulano de tal, você fecha a missão. Você vai ter que sempre abrindo. A pergunta abre, né? E a resposta, ela é tipo fecha. Então, creio que é isso. Senhor, que queres que faça? E, no entanto, que a frase linda que nos segue a cada dia, faz de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Que no mundo no qual nós precisamos de tanta paz. Exatamente, irmã. Muitas das realidades que vivemos hoje são completamente iguais, semelhantes àquilo que Francisco e Clara viveram, só que eles tiveram uma coragem que hoje a gente dificilmente tem. Assim como que Clara, num tempo da era medieval, onde as mulheres eram desprezadas, eram colocadas de lado, não. Ela vai em frente, ela vai, se coloca junto de um novo movimento e pede para entrar e pede para começar algo. E Francisco dá uma atenção para ela que não era comum você dar atenção às mulheres nesse, vamos dizer assim, nesse parâmetro, nesse patamar. São Francisco teve uma inspiração, acho que muito grande, assim como Jesus, né? Quando ele acolhe as mulheres. Isso fica muito claro e há uma semelhança, é trazer a luz. E eu penso assim, o que eu posso trazer à luz que vai ser de relevância, de importância,
né? Trazer a pessoa à luz daquilo que ela tem o dom, daquilo que ela tem a habilidade. E é uma questão que me acompanha bastante, né? A gente está para fazer a diferença, seja onde você está, né? Então, fazer a diferença é realmente acordar todo dia: Senhor, o que queres que eu faça? Me dá coragem, me dê sabedoria. E eu sempre brinco com a sabedoria, que tempos atrás eu pedia muita paciência. E quanto mais pedia paciência, mais atordoada era a vida. Aí uma querida catequista, Naniquinha, falou assim: irmão, você está pedindo errado. Eu falei: como assim? Eu sempre peço paciência, que é uma virtude. Ela falou: não, peça sabedoria, porque ela abre caminho para outras coisas. E olha que mudou muita coisa. E graças a uma catequista, sabendo, né, a catequese, a catequista, ela tinha esse poder também. Então, uma mulher, ela faz coisas incríveis quando ela se põe a caminho. É assim um homem também, né? A gente generaliza, mas quando o ser humano se põe a caminho e abre na condição que eu preciso fazer a diferença, eu sou a diferença no mundo, muita coisa muda. Até as doenças desaparecem, né? Porque eu creio assim, o que falta para nós hoje, como cristãos, é uma iluminação, é ter o que fazer e para que fazer. Para que servir? Aonde servir? E nós temos tantas obras que fazem com que ajudam a pessoa a ser mais ela, né? Trazer para a vida, trazer para a luz. E creio que Francisco, Clara, outros fundadores ali, eles tinham um princípio de trazer essas pessoas para a luz, principalmente os pobres, os moribundos, os leprosos. E hoje existem tantas outras questões no qual as religiosas, os religiosos, até leigos, né, que falam: agora eu quero fazer uma outra coisa, e se dedicam e trazem essas pessoas para a vida. Isso que é louvável do ser humano cristão, porque Cristo trouxe as pessoas para a luz. Francisco e Clara é um exemplo claríssimo, claríssimo, de como nós franciscanos nos relacionamos, que é uma relação de horizontalidade. Todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, independente do cargo que você esteja, é um serviço a mais, mas isso não vai fazer você melhor ou pior, ou superior, inferior. E a amizade de Clara e Francisco retrata bem isso. Retrata, e no entanto, hoje, quando você vê os franciscanos, parece que é uma liberdade, né? Quando você vê aquela turma reunida, né? E creio que foi uma evangelização leve, né? Porque traz essa leveza, né? Eu não preciso... Tem regra para seguir? Tem, mas eu posso segui-la com leveza, né? Não fazê-la dela um peso, mas também tirar proveito, como diz assim: se tem uma escada, faça dela um trampolim, né? Então, é essa leveza que Francisco e Clara nos apresentam dentro do que nós temos nos escritos franciscanos, né? E também nos escritos de Santa Clara. Uma leveza num tempo de dificuldade, uma leveza num tempo de perseguição, uma leveza onde a disparidade social é imensa, e hoje a gente não consegue ser leve. Por que será? O que nos impede, né? Talvez esse encantamento que eles tinham pelo Senhor, essa entrega total. Ter como centralidade o Cristo, né? Eu vejo que muitos pregadores tentam trazer isso também dentro da igreja, sempre apresentar o Cristo. O que nós vivemos semana passada, né, a retrasada, esse momento da Páscoa. Jesus passou por uns perrengues danados na vida, sofreu, morreu, ressuscitou. Aliás, antes de ressuscitar, ainda ele ficou entre os irmãos dizendo: sou eu, né? As passagens, as leituras bíblicas, eles nos trazem isso. A pesca, né? O caminho de Emaús, né? Jesus vai se infiltrando e as pessoas ainda não o entendem, né? Talvez falte para nós hoje essa sensibilidade da escuta.
E isso era muito presente entre os judeus na época, né? Porque para eles valia muito escutar. Então não se fala muito. E essa semana ainda escutei uma pessoa, um influenciador, ele dizia, quando puder, cale, mas quando puder, fale. Então a gente ter esse discernimento. Assim como a Clara e Francisco tiveram, eles eram de poucas palavras, mas eles tinham ações. E para nós hoje talvez falte esse escutar, esse discernir e ter essa clareza e dizer é o Senhor. Né? Apresentar o Senhor. Porque a gente fala de ser franciscana, ser clarissa, mas porém, a quem seguimos? É o Senhor. E isso Francisco tinha muito claro, Santa Clara também tinha muito claro e tantos outros dentro da igreja tiveram muito claro isso. Eu estou fazendo isso pelo Senhor, por causa do Senhor. Mas eu não faço só pelo Senhor, porque eu preciso do outro para poder também agir. O outro porque eu preciso, se eu faço uma obra de caridade, eu faço só para o bem-estar dele? Uhum. Ou eu ponho uma pimentada a mais, que é esse servir, né? Servir o Senhor. Quando falaste da questão do serviço, hoje eu estou... Amanhã posso estar em outra, mas sempre levando essa palavra de Deus. Eu não sou a coordenadora da catequese. Não, eu não sou. Eu estou. Estou a serviço de, né? Tanto a catequese como as oficinas de oração e vida, que hoje eu digo assim, foi uma pérola que também foi apresentada durante a formação, e no qual eu me encantei, porque Frei Inácio Laranhaga, olha o celeiro que ele deixou, né? Quantos guias, né, que estão ali também levando o Evangelho de um jeito prático, simples e de uma maneira tão fácil. Né? É aquela questão assim, faça-se o que Jesus faria no meu lugar hoje. Então são perguntas e se colocar nesse mistério. Assim como a Maria também se pôs nesse mistério, faça-se a tua vontade. E nós também hoje, Senhor, faça a tua vontade. Eu acho que eu não tenho condições, mas eu vou. Né? Então, faça-se a tua vontade. A irmã não sabe, mas em breve vamos ter um episódio sobre oficina de oração e vida. Que maravilha! Que bênção! Vamos trazer aqui também algumas pessoas que vão compartilhar conosco, porque realmente é um modo prático de toda essa vivência de Francisco, de Clara, deixada aí pelo nosso querido Frei Inácio Laranhaga. Irmã, mas ainda nessa questão de clarear o caminho de Francisco, a senhora dizia, né, eles eram pessoas de poucas palavras e muito mais de ações. E eu acredito assim que um fator fundamental de Clara na vida de Francisco é o estar junto. Exatamente. É o estar junto. É celebrar, né? Uma experiência que eu nunca esqueço no norte, de um padre. Ele era muito festeiro e sempre estava no meio do povo, e ele sempre dizia, aproveite bem hoje o momento, né? E faça a vida dela uma festa. A gente acha assim, festa é festa, né? Mas estar presente com outro, eu também celebro, eu também faço festa. E eu creio que é isso, ele entendeu, ele compreendeu, e eu creio assim, porque muitos falam assim, a missa do fulano é maravilhosa, porque sente celebrar a vida. Celebrar a vida. E hoje nós conseguimos celebrar a vida? Não, a gente está preocupada já com o próximo compromisso que eu tenho, porque eu tenho que dar conta. E a gente se pega muito nisso, né? Eu tenho que dar conta. Conta do quê? Servir ao Senhor, ou eu dar conta do dia a dia das minhas tarefas que eu tenho, né? As minhas tarefas. E às vezes aquelas não nos agregam também na vida, né? Mas a gente precisa cultivar essas relações que hoje faltam na nossa comunidade. Às vezes você vai numa celebração, numa missa, você nem sabe quem é fulano, ciclano. Então, para você vê o quanto que a gente ainda não se conhece como ser humano. E nos dizemos cristãos, nos dizemos católicos,
né? E às vezes a gente não conhece do lado. Eu sei muitas pessoas, eu falo assim, quem é fulano? Né? Às vezes me olha, me cumprimenta, bom, é um fiel do Senhor, então... É meu irmão em Cristo. É meu irmão, mas a gente tem, hoje em dia, essa carência de conhecer, de realmente celebrar, porque nós nos isolamos muito, né? E a gente quer ficar no canto da gente, mas o que isso me agrega? Eu preciso, sim, serenidade, mas eu também preciso fazer a vida uma festa. E pela vida fraterna, deixado como um dos grandes elementos essenciais da nossa vida franciscana, é dar tempo para o outro, é ter tempo para estar com o outro. Às vezes a gente ouve assim, é perder tempo, mas não é perder tempo, é investir tempo em escutar, em conversar, em jogar alguma coisinha, é estar com o outro. E isso eu acredito que é um dos grandes ensinamentos que Francisco e Clara nos passam, porque eles estavam muitas vezes juntos, e para caminhar, para rezar, ou quando não podiam estar juntos fisicamente, estavam unidos espiritualmente, nesta mesma sede do Senhor. Hoje, irmã, como que a gente pode estar juntos? Há várias formas, né? Agora cada um escolhe também, né? Porque eu não tenho a mesma vida que você tem, o nosso querido irmão aqui que nos acompanha também, mas estar juntos e se curtir um pouco, né? Seja dentro da comunidade, hoje eu como na coordenação de catequese, mas é tão bom você ver uma criança que vem com o rosto alegre, aquela busca, né? Um catequista que vem ali também. Eu penso assim que cada um dá um pouco de si, a gente também dá um pouco de si. Existe essa troca, né? E por que às vezes é tão bom você ir para a missa e depois você ficar conversando? Parece que é uma coisa gostosa, é ficar na igreja conversando, né? Tem o sagrado lá, a gente respeita, mas é estar junto, né? Estar com o outro. Assim, também como quando eu venho para o trabalho, eu vejo o Frei David benzendo os carros, essa é a beleza, né? Estar com as pessoas, dando um pouco de si. E que bonito, né? Que bonito nós podermos contribuir nessa messe do Senhor. Assim, eu volto sempre para São Francisco. Ele às vezes dizia paz e bem, e era isso, né? Não tinha muitas palavras, mas o olhar para o outro ser visto. E nós temos dificuldade, às vezes, de dizer um bom dia na rua, né? Porque às vezes a gente vai tão focado para o nosso trabalho e esquecemos de dar um bom dia, dar um paz e bem, né? E que Deus te abençoe. Eu vejo pessoas falando, seu dia seja abençoado. Nossa, que maravilha, que bênção. Isso tudo enriquece. É incrível. E uma coisa que a gente está falando aqui, de 800 anos atrás e está vivo. 800 anos... Tá vivo, irmã. Tá vivo. A gente tá aqui. Acho que ele tá aplaudindo. A gente tá aqui. Francisco e Clara nos deixam esse grande legado. Mas sabe, quando Francisco lá no Testamento ele diz assim, o Senhor me deu irmãos. O Senhor me deu irmãos. Aqui, para mim, irmã, é muito claro que ele também agradece pela figura de Clara. Também recebeu uma irmã. Eu acredito que sim, porque... Quantas vezes que ele esteve em dúvida, a senhora retratou, né, um dos episódios, mas, poxa vida, ela estava ali do lado dele para dizer, vai, esse é o caminho, estamos juntos. E, poxa, às vezes nos falta isso. Falta. E eu fico pensando assim, a sensibilidade dos irmãos, quando ele morreu, eles levaram o corpo até Santa Clara, no mosteiro, Ela né? não podia sair de lá. Ela não podia, então fizeram essa despedida. E para quem conhece a cidade de Assis, né, ela tem um plexo de... Aquilo que eu falo de místico ali, né? Eu fico pensando, eles saíram lá de baixo, da Porciúncula, né? Foram até São Damião para enterrar, né, o corpo do irmão, e hoje está na cripta, né, na Basílica de São Francisco. Era um cerimoniário também para essa despedida desse irmão, né? E no qual ele dizia assim, o irmão Sol, certamente a irmã Terra que o acolheu.
E hoje, quantos que não puderam, né, dentro de toda uma pandemia, não puderam dar um sepultamento digno, de dar o corpo à irmã terra, para que ela fizesse também esse processo, né? Então, São Francisco via em tudo o irmão, a irmã. E esse é um grande legado, né? E certamente Santa Clara aprendeu esse legado junto com ele e ele junto com ela. É muito espiritual essa parceria que os dois tinham, né? E penso que hoje nós podemos sim fazer isso, né? Estar com o outro, dar essa dignidade. Às vezes a gente falhamos como seres humanos, mas quando a gente recobrar a consciência e agradecer por todos esses momentos que Deus nos cedeu na nossa vida. Olha, se Clara clareou o caminho de Francisco, a irmã clareou mais meu caminho ainda hoje. E com essa fala, o Senhor me deu irmãos, a senhora me abriu mais ainda uma visão de que esses irmãos são todas as criaturas. Não são só os freizinhos, não. E, no entanto, que ela é o grande patrono da ecologia. E nós podemos ser patronos do que hoje, né? Zelar pela vida. Eu penso que por isso a gente está nesse meio, né? Não é só o lado religioso, mas eu também, como eu gosto mais das terapias alternativas, eu acho que assim, é dar qualidade de vida também às pessoas, né? Uma coisa que eu estava lembrando assim, que para nós, e tem dias que eu me pego nesta pergunta, eu posso ser contribuição aonde? Eu posso ser diferença aonde? Né? É fazer o diferente. Ah, porque você não fez assim? Pois eu posso fazer diferente, né? Deus não deu um pacote fechado, você vai fazer isso. Ele nos dá nortes, ele nos dá caminho, porque cada um na sua liberdade serve. Irmã, e a senhora, como mulher, a senhora tem coisas que eu, como homem, não tenho. E assim eu acredito que Deus percebeu no franciscanismo, já que Ele quer deixar essa marca para toda a humanidade, não só no olhar masculino, mas também no olhar feminino. E aí vem, claro, aí vem vocês, vem as mulheres. Mas como que é esse jeito feminino de tocar esse Deus? Como que é esse jeito feminino de seguir a Cristo, de entender as palavras de Francisco? David, para mim é muito intuitivo, né? A gente, como mulher, eu pelo menos sou muito intuitiva, né? Às vezes tem umas coisas que fica ali, né? Um dia alguém falou assim, fica a Filomena ali no teu ouvido, né? E falando, né? Quer dizer, você tem que ouvir essa voz, né? E não existe, aquilo que eu sempre falo, não existe uma receita pronta, mas é muito intuitivo. E tem mulheres que são um vulcão nessa evangelização, né? Elas vão com tudo e não tem quem segura, né? Assim, também, seja mulher, seja homem, mas eu estou falando do meu jeito. Tem dias que a gente acorda com uma energia que nem segura. E da onde vem isso? Eu creio que o chefão lá em cima tá, ó, vai lá, né? Porque prestar atenção na intuição. Quando algo te fala ou aquele pensamento te vem, peraí, se está vindo é porque eu devo dar atenção. E isso as nossas mães fizeram muito, muito santamente, né? No entanto, que um dia eu falei, mãe, o que você fala tanto sozinha? Daí ela falou assim, eu estou conversando com ela, que era Nossa Senhora Aparecida, que tinha uma imagem, né? E aí eu pensei, tá. Daí eu falei, mas o que você conversa com ela? Ela falou assim, não, eu sempre peço para ela proteger vocês. Quer dizer, numa prece simples, numa intuição, ela fez isso. E a mulher tem isso também, homens santos. Francisco teve essa intuição, com certeza, senão ele não ia fazer aquela loucura toda que ele fez, né? E nem Santa Clara ia fugir de casa para servir o Senhor, né? Isso é muito intuitivo. Vocês são intuitivas, é uma sensibilidade, é um amor, um carinho. Mas acho que nós temos uns 6, 7 olhos a mais, sabe? Porque a gente cuida da gente e cuida do outro ainda, né? Mas olha, irmã, eu vou ser aqui um pouco, vamos dizer,
o que vocês têm de praticidade, né? A gente começa, né? Não, mas eu vou ser um pouco polêmico aqui agora. Ave Maria. Quando nós, homens, dizemos que vocês são sexo frágil, é porque, querendo ou não, o nosso inconsciente ou subconsciente está com uma certa inveja da coragem que vocês têm, da força que vocês têm. Por que eu digo isso? Porque quem que está à frente do serviço social hoje na nossa igreja? As mulheres. À frente da educação? As mulheres. Na família, a gente diz que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para lá e para cá. Brincando, mas para dizer, vocês têm uma coragem, uma força, quando vocês querem, vocês vão à luta. E nós homens, numa visão bem machista, vamos dizer assim, a gente quer menosprezar, porque de trás de uma insegurança, por detrás de uma insegurança, vem essa violência, vem essa fala contraditória. E eu acredito que é isso que Clara também apresentou a Francisco, e hoje vocês apresentam para nós. Isso também vem de uma questão, talvez a gente não tenha clareza, mas para mim veio muito claro, é uma questão cultural. Peraí, as mulheres estão fazendo, então vamos... o que aconteceu na Idade Média? Então elas vão para dentro de casa, né? Elas ficam lá fazendo servicinho dentro de casa. Mas Clara teve uma força maior, ela saiu de casa, né? E até é simbólico, né? É simbólico e traz muito isso. Se nós olharmos outras culturas de outros povos, tá errado, não tá no conceito da pessoa, mas nós aqui latinos, né, nós somos muito da liberdade do ser e fazer, e às vezes a gente tem essa inveja, né? Ele está fazendo, então deixa eu abafar um pouco o outro para que ele não possa vir à luz. E essa é a grande tarefa nossa, de trazer as pessoas para a luz. O trabalho que tu fazes, por exemplo, fazer um podcast, né? É trazer à luz a vida das pessoas, assim como outros que já passaram, né, nesse estúdio, falando um pouco da vida, assim nós também olharmos um pouco, escutarmos as histórias de outras pessoas. Porque a pessoa, quando vem até você e quer falar, ela não quer saber de você resolver a vida dela. Ela quer ser escutada. E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de escutar, de emprestar um ouvido, acha que está perdendo tempo, né? E a pessoa depois fala assim, nossa, eu saí tão leve de lá, porque ela foi escutada. E, ao mesmo tempo, ela se escuta. Então, é um diálogo que aprimora e faz com que a pessoa tenha essa lucidez, essa clareza também. E vocês sabem escutar melhor que nós. Aí eu não sei, aí depende do dom de cada um, né? Cada um tem o seu dom de servir, de escutar, de acolher, né? E o que a gente faz com isso? Né? E aí nós avançamos e damos um passo para compreendermos a antropologia, a ciência humana, no viés de que a mulher e o homem são seres iguais. São seres que se complementam. Seres complementares, não é um submisso ao outro, não, muito pelo contrário. E olhando para Clara, para Francisco e outras tantas amizades, eu digo que são amizades do céu. Quando eu conquisto essas amizades, ou sou conquistado nessas amizades, eu digo, é coisa de Deus. Porque nos abre um horizonte, nos abre uma visão de que eu falo, peraí. E quantos presentes que nós recebemos no dia a dia. Às vezes você nem conhece e aquela pessoa te trouxe uma frase, uma palavra, você fala, peraí, eu nem conheço esse ser humano e veio com toda essa sabedoria, tem alguma coisa, é de Deus, né? Então você conclui que essa é uma ação de Deus, né? Na nossa vida de formação, quantos lugares diferentes eu já passei, quantas pessoas boníssimas que eu já encontrei, né? E todo mundo tem o seu presente para te dar. Seja, no teu ponto de vista, às vezes pode ser ruim, mas ele é uma contribuição. Ele ou te faz crescer ou te faz você se ajeitar na vida, né? Então, temos tudo isso, né? E as palavras, elas podem ser doces, elas podem ser enérgicas, né? Assim como você conheceu uma irmã mais enérgica, né? Mas aparentemente. Mas eu... Até
tem aquela coisa meio de raiz, que é meio alemão, meio, né? A coisa tem que ser para ontem também, né? Mas eu penso assim que cada um traz algo de bom de si. E você aproveitar disso. E eu lembro, né? A gente guarda umas coisinhas que a mãe fala, por isso é bom a gente ouvir sempre a mãe, né? Tinha uma senhora que eu admirava muito o jeito dela ser e de fazer as coisas. Daí a mãe falou assim, então aproveita e aprenda com ela. E isso eu trago comigo, porque ela fazia uns bolos maravilhosos, ela era educada no jeito de ser. E a minha mãe, eu acho que não falou isso de graça, né? Ela falou assim, presta atenção no que ela faz e aprenda com ela. E a vida também nós temos e devemos que aprender. Outro tem uma ideia, às vezes a gente, logo de início a gente não aceita, mas depois vai aprendendo e vai assimilando. Como Francisco foi humilde, baixou a cabecinha para escutar muitas vezes a Clara, nós homens também precisamos abaixar a cabeça, escutar mais vocês mulheres e, acima de tudo, perceber como que é saudável a mulher ter amizade com o homem ter amizade com mulher, porque, como nós estamos dizendo, amplia o horizonte da vida, amplia esse modo de ser, de agir, de se realizar. De realizar-se, né? E quando você fala assim que as mulheres vão nessas ações sociais, nas ilhas, nas comunidades rurais do interior, geralmente as mulheres que levantam a bandeira, né? Eu digo, levanta a bandeira da fé, porque elas que levam a almarada ali, né? E isso eu achava muito interessante. E a gente vai aprendendo com essas comunidades na qual eu já passei, hoje numa comunidade urbana, mas não quer dizer que amanhã não esteja novamente na missão, né? Pegando barco, pegando a rabeta, a canoa, e você vai se adaptando porque você vai pela fé, né? E tem um texto lindíssimo, eu não lembro de quem é. Se tivesse 10 mil, não, mas por 10 eu estaria lá e salvaria. Eu não lembro de quem, mas esse texto eu acho muito célebre, porque eu vou por causa que eu tenho um objetivo, sim, né? Sim. E ele faria tudo por causa de Deus, né? E quantas vezes nós nos maravilhamos por causa de Deus ou fazemos por Deus? E é tocante isso que a senhora diz, porque está no cerne, está na raiz, está na essência do franciscanismo isso. Principalmente ter essa coragem, ser profeta, anunciar, que é o que Clara e Francisco nos deixam bem claro. Se não por palavras, pelo nosso modo de ser. Pregue a todo momento, a todo lugar. Mas o modo de ser. O modo de ser. Se necessário, use palavras. E aí, irmã, Clara diz assim para Francisco, não perca de vista teu ponto de partida, não. Essa frase eu carrego comigo até hoje. Até eu estive num batizado esses dias, e daí era batizado de um adulto, e eu pedi a palavra, né, um pouquinho ali, e a primeira coisa que eu fiz foi cantar esse mantra. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. Como serviu para Francisco, serve para mim hoje. E acredito que serve para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Mas assim, não perca de vista seu ponto de partida. Nesse caso, desse batizado, é óbvio que o batismo é a iniciação da vida cristã, né? Mas quais são esses pontos de partida para mim e para você, irmã? Para nós? Como que a gente pode dizer, poxa, eu não posso me esquecer disso aqui? Que é isso que Clara dizia para Francisco. Olha lá, onde você começou. Porque é isso que dá força para a gente seguir adiante. Isso ilumina o nosso caminho. Ilumina, com certeza. Além do batismo e depois as virtudes que nós também recebemos. Assim como a mãe e o pai nos levavam para a igreja, ensinavam o básico daquilo que eles sabiam, daquilo que eles aprendiam, né? Porque eles vinham de missas do padre virado de costas, né? Mas eles não perderam essa essência, né? Ser temente a Deus, né? E durante a caminhada, aquilo que me fez crescer
naquilo que eu fui agraciado. Esse também é o não perder de vista, né? Não perder de vista Cristo, não perder de vista a Eucaristia, não perder de vista aquele sim que você deu, né? Porque quando você dá um sim, de que forma que eu estou dando? Às vezes fraquejamos com certeza, mas é esse levantar, né? E seguir em frente, né? Uma palavra em alemão, ele fala assim, neuen Schaffen, quer dizer, esse novo tomar, né? Esse novo respirar, seria esse ruar. Você pegar isso, e é isso que vai me conduzindo. Tá? Depois a consagração na vida religiosa, os grandes momentos celebrativos, né? Seja de uma profissão religiosa, seja de um aniversário de chegada, né? De partida, é sempre celebrar, né? E me faz crer realmente que esse celebrar todo dia, né? Para vir para cá hoje, eu tive que celebrar, falei, nossa, uma coisa nova, né? Não deixa de ser, era um convite, e você também não perder de vista, mas também dar o seu sim e confirmar, né? Irmã, clareia nosso caminho com uma mensagem, então, irmã. Então, primeiro, não perca de vista, né, seu ponto de partida, assim como a Clara nos deixou. E para nós cristãos, sempre voltarmos esse olhar para o ressuscitado. Ele já passou por nós, né? Ele se encarnou, ele morreu e ressuscitou. Ele não ficou lá pendurado na cruz, mas ele está no meio de nós com a ação, né? E essa ação nossa, eu levanto essa bandeira. E uma frase muito forte que as nossas irmãs, ao saírem de Ingolstadt, né, o bispo da diocese de Eichstätt ainda falou assim, levem a bandeira da cruz. E elas chegaram na terra de Santa Cruz, assim como no Brasil, e levaram essa bandeira da cruz. E eu penso que é isso, é esse Cristo ressuscitado, como nos bem apresenta o ícone da cruz de São Damião. É um Cristo ressuscitado, com todos os seus reunidos debaixo dele ali, né? Então é uma imagem muito linda. E para quem está nos ouvindo, sempre pensar assim, o que me motiva, o que me move, porque eu posso, eu consigo, eu sei, né? E vai com coragem, porque é isso que a gente precisa. Está com medo? Vai, né? Porque ninguém deu a receita, mas vai com firmeza e creia que o ponto de partida é esse Cristo ressuscitado que move e nos remove e nos renova todos os dias. Irmã, gratidão. Gratidão por essa nossa conversa, por esta partilha. Acredito que, se para mim foi muito clareante, clareou. Acredito que para a galera, para o nosso irmão, para a nossa irmã que está nos ouvindo, também foi da mesma forma. E acredito que em algumas destas nossas partes da conversa fomos elevados. Tivemos aí também esse elemento do espiritual por meio da sua vida, do seu testemunho. Gratidão pela sua vocação, gratidão por você ter vindo até o Cappuccino Cast. Obrigada, Frei David, um abraço e paz e bem. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, finalizamos o nosso episódio. Clara clareou o caminho de Francisco. E eu, Frei David, te espero aqui no próximo episódio. Com a graça de Deus, queremos estar aqui com você e com mais um convidado, uma convidada e uma temática bem especial. Que você continue sendo abençoado, abençoada por Deus. Entre ali na nossa central de podcasts, acompanhe também os outros podcasts que temos, compartilhe com os seus amigos e lembre sempre, não perca de vista seu ponto de partida. Um grande abraço e fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem.